Oi, gente! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguns acontecimentos que marcaram ainda o período da Guerra Fria, que são acontecimentos isolados, por isso nós vamos estudá-los separados, né? Durante a Guerra Fria, que vai desde 1945 até 1991, com o fim da União Soviética, nós temos aí vários acontecimentos, além do que nós já vimos, que foi a questão da corrida espacial, por exemplo, e de algumas tensões desde o princípio do que a gente chama de polarização entre capitalismo e socialismo. Mas hoje nós vamos estudar sobre a Revolução Cubana, que acontece precisamente aí no finalzinho da década de 50 e início da década de 60, em 1959, é o ano que a gente estuda como sendo Revolução Cubana, e depois nós vamos estudar a Guerra do Vietnã, que também é um acontecimento isolado, assim como a questão do comunismo na China, tá certo? Então nós vamos separar esses conteúdos para que o entendimento de fato possa acontecer de forma mais plena. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Cubana, as causas e as consequências dessa revolução, todas as questões que envolvem aí essa transformação econômica e política em Cuba. Hoje é o único país da América comunista, permanece comunista, mas nós vamos entender todo o desenrolar dessa história. Para que a gente possa compreender todo o contexto em que se desenvolveu a Revolução Russa em 1959, é preciso que voltemos um pouquinho no passado e falemos ainda sobre a independência de Cuba, como essa independência se dá, o que acontece depois dela e essa relação muito forte entre Cuba e Estados Unidos desde então. Cuba é o último país da América a de fato conseguir a sua independência em relação à Espanha. Acontece em 1898, graças a uma ajuda significativa dos Estados Unidos. E eu vou explicar para vocês algo que acontece nos Estados Unidos anterior a isso, para que vocês entendam, tá? Os Estados Unidos viviam uma política de imperialismo muito forte desde a marcha para o oeste, quando eles começaram a conquistar terras no oeste. E dentro dessa política imperialista surgiram aí duas ideologias distintas, mas que tinham basicamente o mesmo princípio, que foi a doutrina Monroe, com aquele lema de América para os americanos, e a política do Big Stick, do presidente Theodore Roosevelt, depois da doutrina Monroe. Mas essa política, essa ideologia, ela convergia de uma forma geral para o imperialismo norte-americano, de legitimar o poder dos Estados Unidos em relação aos outros países da América. Então, os Estados Unidos se autodeclaravam como protetor dos outros países da América, se declaravam contra a colonização, a permanência de países aqui na América colonizados pelos países da Europa, e queriam interferir para que houvesse essa independência de fato, e é isso que acontece com Cuba em 1898. Depois disso, depois dessa guerra em que Cuba sai independente, nós temos uma interferência política direta dos Estados Unidos em Cuba, principalmente por meios legais. Em 1901, a Constituição de Cuba recebe uma emenda, que é a emenda Platt, em que dá direito ao presidente norte-americano em interferir politicamente dentro do país, dentro de Cuba. E isso acontece durante décadas. O presidente norte-americano vai, durante décadas, interferir na política de Cuba, na vida social, na vida econômica. Basicamente, Cuba se torna um celeiro dos Estados Unidos, inclusive para a diversão. Cuba é uma ilha e um lugar muito bonito, então era muito frequentado por políticos, pela elite norte-americana, e a prostituição foi muito desenvolvida também nesse período. Então, que fique claro aí essa questão que antecede a Revolução Cubana. Os anos que seguiram após a independência de Cuba e após a interferência direta dos Estados Unidos são anos de muitas dificuldades para a população pobre, porque havia uma crescente desigualdade social, muitas pessoas viviam à margem da sociedade, o analfabetismo também era crescente.
Cuba não passa por um processo acelerado de industrialização, na verdade ainda era um país agrário. Seu ponto forte na agricultura era o açúcar e o tabaco, que inclusive estava sendo controlado pelos Estados Unidos. Então, e a realidade de Cuba era uma realidade muito difícil e muito diferente do que é hoje. Cuba hoje é uma referência aí, por exemplo, na medicina e também na educação. A essa época não. Cuba tinha todo esse contexto de desigualdade social e de pobreza. E foi dentro desse contexto aí que ascendeu ao poder um ditador chamado Fulgêncio Batista, que na verdade tem a oportunidade aí de gerenciar Cuba, de administrar Cuba por 2 vezes, mas nós vamos falar principalmente do segundo mandato, em que ele não é eleito e ele dá um golpe e assume o poder em Cuba. E muito próximo dos Estados Unidos, vai continuar com essa política de subordinação aos Estados Unidos, mas de uma forma muito mais ditatorial. Fulgêncio Batista, na verdade, atuou em Cuba como militar, fazia parte das Forças Armadas, virou presidente, foi eleito, depois morou nos Estados Unidos e retorna para Cuba. Em 1952, participa das eleições, não ganha e dá um golpe. Começa um governo mais ditatorial, mas que continua com uma proximidade aos Estados Unidos, principalmente durante o governo de Fulgêncio Batista, ao qual ele tinha profunda admiração, aos norte-americanos. Então, na verdade, essa política ela continua em relação à questão social do mesmo jeito. Uma desigualdade social sendo cada vez mais favorecida por esse estilo de governo, analfabetismo, a educação não era desenvolvida e não existia nenhum estímulo nesse sentido. E também em relação à economia, continuava-se ainda a questão agrária, muito timidamente desenvolvimentos industriais, na área industrial. Mas nesse contexto todo, Fulgêncio Batista tem um inimigo que é Fidel Castro. Então, vamos prestar atenção na figura de Fidel Castro que vai aparecer aí. Fidel Castro é um advogado, não é de uma família humilde, na verdade vem de uma família que, de certa forma, em Cuba tinha posses, então ele estuda fora e tem ideologia socialista, e nós estamos falando de um período de Guerra Fria. Então, essa questão de socialismo estava muito acentuada em muitos lugares e Fidel Castro tinha essa ideologia socialista e queria implantar um governo socialista em Cuba e tenta fazer isso dando um golpe no governo de Fulgêncio Batista para que no poder pudesse implantar esse sistema socialista em que as classes sociais de Cuba, os marginalizados e principalmente a questão econômica de Cuba fosse transformada a partir disso. Fidel Castro, em 1953, tenta tomar o poder principalmente a partir de uma tentativa de tomar o quartel de Moncada, armar a população e dar um golpe no governo de Fulgêncio. Mas não consegue, é uma tentativa frustrada, eles acabam sendo presos e Fidel Castro, junto com o seu irmão Raul Castro, inclusive, Raul Castro hoje está à frente de Cuba. É o presidente em Cuba, porque Fidel Castro faleceu em 2016. Então, assim, Raul Castro, seu irmão, e Fidel Castro, junto com outros simpatizantes dessa revolta, tentam em 1953, mas é uma tentativa frustrada, todos são presos e Fidel Castro, depois que cumpre sua pena, é exilado no México. No México, ele planeja voltar junto com seu irmão, junto com pessoas que estavam naquele momento muito fortalecidos também por uma ideologia comunista, socialista. Então ele encontra pessoas no México que compram essa causa da revolução e ele consegue juntar a cerca de 80 pessoas para voltar na ilha, em Cuba, e tentar novamente dar um golpe no governo de Fulgêncio Batista. Foi no México, enquanto Fidel Castro estava exilado e se preparando para voltar para a ilha e tomar o poder, em que ele conhece o médico argentino Che Guevara, Ernesto Guevara. Ainda muito jovem nessa época,
Che Guevara era um admirador da literatura marxista, o que na verdade não se encontrava em Fidel Castro foi encontrado em Che Guevara. Fidel Castro achou em Che Guevara aquilo que lhe faltava. O Fidel, ele não tinha uma ideologia comunista muito voltada, por exemplo, para o que estava acontecendo lá na União Soviética, né? Fidel Castro também não era tão próximo dos livros de Marx. E quando ele encontra o Che Guevara, que já tem toda essa ideologia marxista e que pensavam iguais em relação a um governo socialista, ele viu em Che Guevara toda essa ideologia romântica do comunismo. E viu que Che Guevara estava disposto a mudar a América Latina. O sonho de Che Guevara, na verdade, era de uma transformação em toda a América Latina, que também comungavam do mesmo repúdio aos Estados Unidos. Então, Che Guevara vai assumir, a partir desse encontro, uma posição de muita autonomia dentro desse processo revolucionário. Vai ser um dos personagens marcantes nessa história. Ajuda Fidel Castro a dar um golpe, a tomar o poder em Cuba, não fica em Cuba depois da Revolução, não permanece porque, como eu disse para vocês, Che Guevara pensava em expandir, em levar essa autonomia em relação aos Estados Unidos para todos os países da América Latina. Então ele sai de Cuba e vai para a Bolívia. Mas é uma peça fundamental dentro desse processo revolucionário e se torna um mito da Revolução Cubana. A imagem do Che Guevara está estampada aí em várias camisetas como símbolo dessa Revolução Cubana, mas lembrando, né, o protagonista mesmo, o cubano que nasceu em Cuba e que de fato desde o princípio queria a revolução e esteve presente até 2014 à frente de Cuba, foi Fidel Castro. Fidel Castro retorna à ilha junto com o irmão, junto com o médico Che Guevara e alguns outros guerrilheiros que compraram a ideia da Revolução Cubana. Mas são recebidos de forma muito violenta pelos soldados de Fulgêncio Batista. Há um embate ainda na recepção quando eles desembarcam e muitos inclusive morrem. Eles conseguem fugir e se esconder em Serra Maestra, né, na floresta. Inclusive são ajudados por parte da população. Eles se refugiam em algumas casas e conseguem se organizar. E aí adentrando gradativamente, chegando próximo ao centro urbano de Havana. O que acontece nesse contexto? Eles acabam travando algumas batalhas com os soldados de Fulgêncio Batista, aderindo aí à guerra de guerrilha. E eles conseguem vencer, ter muitas vitórias e ir adquirindo cada vez mais armas e se organizando. Enfim, Fulgêncio Batista acaba fugindo porque sentiu-se encurralado e os guerrilheiros conseguem chegar no centro da cidade. Logo depois, Fidel Castro chega na cidade e é, nesse momento, recebido com muita alegria por boa parte da população, principalmente a população pobre em Cuba. Mas nós temos aí um paradoxo muito grande entre os apoiadores de Fidel Castro a princípio e a elite cubana que impensavelmente queria um governo socialista. Claro que desde o início se posicionava contra, não queria o governo de Fidel Castro e era uma preocupação muito grande a tomada desse poder. No dia 1º de janeiro de 1959, os guerrilheiros chegam em Havana e no dia 8, Fidel Castro chega e desfila pelas ruas da cidade, se colocando realmente como salvador da pátria, como aquele que vai acabar com a ditadura de Fulgêncio Batista e romper ligação com os Estados Unidos, o que não agradou em nada à elite cubana. Mas que fique claro que nesse momento Cuba não era socialista, não havia se declarado como socialista. Isso veio depois.
Ainda no mesmo ano, os Estados Unidos vão aí empreender uma tentativa de dominar Cuba novamente, de tomar o poder de Fidel Castro, o que para os Estados Unidos era uma ameaça muito grande, porque se tratava de alguém com ideologia socialista, o que eles mais temiam, especialmente na América. Debaixo do nariz dos norte-americanos estava ali um governo que tinha tudo para se transformar em um governo socialista. Mas que fique claro que até então Fidel Castro não tinha nenhuma ligação com a Rússia, com a União Soviética, não tinha pretensão de se igualar a esse regime comunista instaurado na União Soviética. O objetivo aí ainda era cortar relação com os Estados Unidos e mudar a política e economia do país. E aí essa tentativa completamente fracassada, que fica na história aí como a invasão da Baía dos Porcos, é reprimida de forma muito violenta pelos soldados de Fidel Castro, e a partir desse momento é que Fidel Castro se declara, aliás, declara Cuba como socialista e começa a manter uma relação mais próxima com a União Soviética, que só esperavam por isso, na verdade, era tudo que os soviéticos queriam, era um país na América comunista, de preferência que fosse muito perto dos Estados Unidos. Então eles passam a manter relações muito estreitas e isso vai, num futuro bem próximo, em 1962 especificamente, trazer um conflito aí que vai ser conhecido na história como crise dos mísseis entre União Soviética e Estados Unidos. E o que fazer para prejudicar Cuba? Os Estados Unidos precisavam fragilizar Cuba para conseguir tomar o poder e evitar o comunismo definitivamente instaurado em um país da América. E como fazer isso se uma tentativa aí de tomar esse poder à força não deu certo? Eles se espelharam no que já aconteceu na história, vamos lembrar, o Napoleão Bonaparte, quando à frente da França, ele decreta um bloqueio continental em relação à Inglaterra. O objetivo era enfraquecer a economia da Inglaterra, fragilizar o país para que ele pudesse dominar a Inglaterra, que ele não havia conseguido. Então ele proíbe, a partir desse bloqueio, toda e qualquer relação comercial dos países da Europa com a Inglaterra. E assim os Estados Unidos fazem, eles decretam um embargo econômico, e prestem atenção, pessoal, esse embargo econômico ele permanece praticamente até ontem, em 2014 é que chega ao fim esse embargo econômico, porque o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, em uma visita a Cuba, conversa com Raul Castro e enfim, isso é acertado, mas muito tempo depois. Então esse embargo econômico realmente vai fazer parte aí da vida dos cubanos e prejudicar muito a economia de Cuba, e nós vamos saber aí o que vai acontecer depois do embargo econômico, tá? Os Estados Unidos decretam esse embargo econômico, basicamente proibindo os países da América a manter relação comercial com Cuba, sabendo que isso ia prejudicar extremamente Cuba, além do que Cuba, na verdade, já sairia disso prejudicada, uma vez que quem comprava o açúcar de Cuba e principalmente o açúcar e tabaco, mas principalmente açúcar, eram os Estados Unidos, e eles cessaram com essa compra, obviamente, mas interferiram nessa relação comercial dos outros países. E, além disso, a elite cubana vai fugir de Cuba para os Estados Unidos, e são muito bem recebidos nos Estados Unidos porque se negaram a viver no país comunista, além da repressão e da violência que acontecia no país. A gente precisa também salientar esse ponto. Fidel Castro, ao chegar no poder, começa a perseguir todos os inimigos, os seus inimigos políticos. Em 1962, nós temos o episódio conhecido na história como Crise dos Mísseis, mas vamos entender essa relação que Cuba passou a ter com a União Soviética.
Quando os Estados Unidos cessaram a compra do açúcar e impuseram o embargo econômico, há essa proximidade de Cuba com a União Soviética e esta passa a ajudar economicamente Cuba, financiando mesmo, dando dinheiro, emprestando, inclusive comprando o açúcar de Cuba. Então eles estiveram aí amparados pela União Soviética até 1991, quando é extinta essa União Soviética, também porque passa por crise financeira e não tinha como conseguir arcar com tudo isso e foi extinto esse pacto aí econômico, mas eles passaram a ser muito beneficiados economicamente pela União Soviética e a União Soviética colocou em Cuba mísseis. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, era tudo que a União Soviética queria, um lugar que se tornasse comunista e que gerasse aí, de certa forma, uma ameaça aos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam colocado mísseis na Turquia, que ficava aí próximo à Rússia, que já era uma ameaça de qualquer forma, e os soviéticos, a União Soviética, manda instalar mísseis no território cubano. E isso vai gerar um clima muito tenso, porque em apenas um mês, em outubro de 1962, isso foi resolvido, foi questão de dias. Quando os norte-americanos souberam dos mísseis em Cuba, tentaram entrar em contato com o presidente, na verdade com o ditador da Rússia, e fazer um acordo, pedir que retirassem os mísseis, que eles também retirariam os mísseis da Turquia e esqueceriam Cuba e não iriam tentar tomar o governo comunista de Cuba, e assim foi feito. Então essa crise ela foi uma crise de dias que foi resolvida porque, afinal de contas, os Estados Unidos sabiam do perigo que corria em uma guerra em solo americano e eles jamais queriam isso. Tinham participado da Primeira Guerra, participado da Segunda Guerra, mas em nenhuma das guerras eles tinham sofrido enfim, a violência física dentro do próprio país. Então eles evitaram isso e houve esse acordo. O que acontece em Cuba depois com o governo socialista de Fidel Castro e depois do seu irmão Raul Castro? Existe uma mudança significativa, existe um investimento muito grande na educação, na saúde, tanto que Cuba é referência na saúde. Nós lembramos aqui no Brasil de um programa Mais Médicos, em que os médicos eram de Cuba, nós recebíamos médicos cubanos, então realmente são referência em todas essas questões. Existe um regime comunista em Cuba até os dias de hoje, é uma ditadura comunista, é o único país da América comunista, e muito foi desenvolvido, muito na questão social. Essa desigualdade social ela foi sanada, analfabetismo não precisa nem falar, mas durante todas essas décadas existiram dois impasses. Primeiro, essa perseguição política de Fidel Castro. Ele, na verdade, mandou fuzilar os seus inimigos políticos depois da Revolução, no ano de 1959, ao lado do amigo Che Guevara. E, por outro lado, a questão econômica, que sempre foi muito delicada em Cuba, porque eles estavam dependendo, com o embargo econômico que dura aí décadas, eles dependiam muito da União Soviética, dessa ajuda financeira da União Soviética. E, como eu disse a vocês, em 91, quando é extinta a União Soviética, Cuba passa por séria crise econômica, de faltar o básico, inclusive, para essa população, e Fidel Castro sempre dando, de certa forma, um jeito e investindo no turismo para que as coisas pudessem, enfim, para que eles pudessem ainda permanecer com o regime socialista, mas passou por sérias crises econômicas, tá? Foi ficando velho, seu irmão acabou assumindo o governo, principalmente a partir de 2012, em que ele já estava com saúde muito debilitada, e chega a falecer em 2016. Na verdade, não é pauta do assunto, mas vamos só terminar aqui falando sobre esse mito da Revolução Cubana, falar sobre Che Guevara para que vocês entendam do início ao fim. Che Guevara não fica em Cuba, mesmo a pedido de Fidel Castro, que insiste muito para que ele fique.
dar secretarias, ministérios para que ele possa tomar conta. Ele permanece algum tempo, mas ele tinha um sonho maior, como eu disse para vocês, que era levar a guerrilha para os outros países para impedir esse imperialismo norte-americano e implantar um regime socialista. E ele faz isso, ele viaja para a Bolívia logo depois e inicia um movimento de guerrilha na Bolívia, onde é capturado e é morto. Che Guevara, ele se torna o principal inimigo dos Estados Unidos desde a Revolução Cubana, até porque Che Guevara queria levar o socialismo aos outros países da América e os Estados Unidos, logicamente, jamais iriam permitir isso. Então, os norte-americanos isolam Cuba, não tentam, até por um acordo com a União Soviética, não tentam tomar mais o governo de Cuba. Existe já um embargo econômico que prejudicaria o país, mas Che Guevara é uma pedra no sapato dos norte-americanos, e em 1967 ele é assassinado em território boliviano, e aí, enfim, os norte-americanos têm a cabeça de Che Guevara como um prêmio, porque eles consideravam um dos principais inimigos do país, dos Estados Unidos. Eu espero que tenha ficado claro em relação à Revolução Cubana, que é um assunto que sempre cai no Enem, então prestar atenção a alguns pontos mais importantes, como a crise dos mísseis, como a tomada do poder por Fidel Castro, a permanência do poder de Fidel Castro, essa questão do embargo econômico, as crises econômicas pelas quais passou Cuba, como Cuba era antes de 1959, depois da Revolução Cubana, são questões que estão sempre aí no contexto da Revolução e que são peso também no Enem.